Olá pessoal, eu estou aqui para gravar nosso segundo vídeo e continuar compartilhando com vocês o que Deus tem falado, feito. Se você gostou do primeiro vídeo, tem sido edificado, nos ajude a espalhar mesmo a palavra de Deus, compartilhe com amigos, compartilhe essa palavra com algumas pessoas. Se inscreve no nosso canal, dá uma curtida, isso ajuda a divulgar mais. E para nós é importante anunciarmos esse evangelho, cumprirmos mesmo aquilo que Deus tem nos chamado a fazer. Então eu espero mesmo que a gente possa difundir o reino através desses vídeos, né? E hoje eu quero falar um pouco com vocês daquilo que eu tenho estudado, daquilo que eu tenho vivido, que é em relação a entender a função da igreja, a entender a função de cada um de nós no reino de Deus. Eu tenho estudado o livro de Efésios e hoje eu quero falar sobre algumas características, né, dessa carta e daquilo que fala ao nosso coração como igreja. É interessante que Efésios é uma carta que trata diretamente sobre a vocação da igreja, sobre quem a igreja é e principalmente quem nós somos nesse corpo, né? E no capítulo 1 de Efésios ele começa falando sobre as bênçãos espirituais, as regiões celestiais onde nós cumpriremos a nossa vocação. E no capítulo 2 ele já vem dizendo sobre o Evangelho da Graça, e esse Evangelho da Graça que nos alcançou por fé nisso, e que a obra da cruz, essa obra alcançou todos os povos. Ele trabalha muito dos judeus e os gentios sendo unidos em um corpo onde cabeça é o Cristo. No capítulo 3 ele vai falar da vocação da igreja, do trabalhar da igreja, que Cristo, ele escolheu a igreja como a manifestação, e no versículo 10 fala que é o meio pelo qual a multiforme sabedoria de Deus chegaria até as pessoas e traria às pessoas um conhecimento de Deus maior, gerando Cristo nas pessoas. Essa é a nossa vocação, de sermos semelhantes a Cristo, tendo Cristo como nosso irmão mais velho, sendo dessa família e nos tornando como Ele. E no capítulo 4, ele começa falando sobre a unidade da fé, o que nos une. A fé que nos une, nos tornando um só corpo, em um só espírito, um só batismo. E depois ele começa a falar do trabalho ministerial desse corpo, cada função desse corpo, ditada principalmente pelos 5 ministérios, aonde cada um de nós temos uma função. É incrível, uma pluralidade. Ele trabalha a pluralidade de cada membro, mas trazendo o corpo como um, uma pluralidade que nos torna um. Isso é lindo. E tudo isso é através da igreja. Todo esse trabalho é através da igreja. E no primeiro versículo ele começa a fazer uma oração. E ele roga para que Deus, por nós, para que a igreja ande por um caminho, né, digno da nossa vocação, a qual nós somos chamados. E se você ler os capítulos anteriores, você vai ver que a vocação que ele se refere aqui é muito ligado a quem nós somos, Cristo sendo gerado em nós, nós nos tornarmos como Ele, conhecermos a plenitude dele. E Paulo fala aos Gálatas que estava gerando com dores imensas, como dores de parto, e trabalhando para que Cristo fosse gerado nas pessoas. Então a nossa vocação é entendermos esse evangelho da graça, que nós fomos conquistados por Ele, que nós fomos alcançados por Ele sem mérito algum, e por essa fé nós nos tornamos e vamos sendo tornados semelhantes a Ele e sendo edificados ao ponto de chegarmos a varonilidade, né, a perfeição de Cristo em nós. E
ele utiliza a igreja para nos forjar dessa maneira, ele utiliza da igreja para nos aperfeiçoar, como ele diz lá em Efésios 4:11, para que o corpo seja aperfeiçoado. E é interessante que quando ele fala andar de modo digno, o nosso andar significa muito a nossa conduta de vida. E a nossa conduta de vida, Paulo ele fala 3 características dessa conduta de vida que marca a natureza de Cristo sendo gerada em nós. A primeira é humildade. Ele fala andando em humildade, mansidão e longanimidade e suportando uns aos outros em amor. E é muito interessante que andar em humildade, em longanimidade e mansidão é refletir Jesus. É refletir Jesus em nós. A humildade é algo que é o oposto da autossuficiência. Então, quando nós tentamos viver um evangelho de autossuficiência, um evangelho que o homem é o centro de tudo, o evangelho onde os nossos pensamentos, as nossas vontades, os nossos sentimentos, nós somos guiados por isso, nós não refletimos quem Jesus é, porque Filipenses mesmo diz que mesmo ele sendo Deus, não usurpou ser igual a Deus, se esvaziou e se tornou a semelhança ao homem, né? Como um homem serviu. Então, a humildade é a base para tudo e às vezes é tão difícil. Todo mundo pensa que é humilde, mas na verdade tem coisas em nós que precisamos mudar e isso é uma obra do Espírito. Nós temos que nos abrir para isso, né? E depois ele vai falar da mansidão, que é uma brandura, que você pensar para tomar as decisões, você pensar para ter as reações, você conseguir controlar, dominar aquilo que te leva a fazer as coisas num ímpeto. E a longanimidade, ele vem como uma paciência intencional. Você conseguir respirar, você conseguir resistir às coisas. A longanimidade, ela traz muito a revelação da resistência. Você focar em algo e resistir, ser paciente, longânimo, e tudo isso é fruto um do outro. A humildade vai gerando, e é tão interessante que se você ler o Sermão do Monte, você vai ver que a primeira coisa que Deus quer tratar é com a humildade e com a mansidão, e a mansidão e a humildade nos gera a longanimidade. Mas o que eu queria frisar mais é que por diversas vezes os discípulos, eles pediram para Jesus alguma coisa. E todos os pedidos, a maioria dos pedidos deles era para ser empoderado de algo. Eles pediram para ensinar a orar, eles pediram para ensinar a jejuar, eles pediram para saber quem ia ser o maior. E gerar Cristo em nós é entender uma resposta que ele dá lá em Mateus 11, 29, onde ele diz: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. A base do evangelho é humildade e mansidão. Porque na humildade você sempre vai pensar no próximo. Na mansidão você sempre vai olhar o próximo para as suas reações. E quando você olha e entrega a tua vida totalmente a Deus, você está tendo a base vertical do sacerdócio. Você está sendo humilde e não está sendo autossuficiente, sabendo que depende de Deus. E quando você olha para o próximo, a humildade está entrando no sentido horizontal. E a obra da cruz é feita. Então, nós só conseguiremos alcançar e prosseguir em alcançar esse evangelho pleno, esse evangelho da graça, essas bênçãos celestiais, nesses lugares celestiais. Nós só vamos cumprir a nossa vocação e andar de uma maneira digna, ter uma conduta de vida, se nós aprendermos de Jesus a ser manso e humilde de coração. Que você reflita nisso, que você busque menos o empoderamento, mas mais da natureza dele em você e em mim. Como eu disse, não é fácil, mas eu quero aprender de Jesus e eu queria que você refletisse sobre isso. Será que a tua vida tem sido uma vida de humildade e mansidão? Ou será que
ainda somos guiados pela nossa justiça própria. Ainda somos guiados pelas nossas necessidades e desejos. Então que a gente venha aprender do Mestre, para que Ele seja gerado em nós. Um abraço a todos vocês e curte, se inscreva no nosso canal, ajude a compartilhar essa mensagem. Sexta-feira que vem eu vou postar outra mensagem assim, anunciando o reino, tá bom? Que Deus abençoe vocês e desfrutem disso. E aprendam de Jesus e andem dignamente a vocação pelo qual vocês foram chamados. E nós fomos chamados para ser os irmãos mais novos que se parecem com o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Um abraço a todos.